Queridos, a graça e a paz do Senhor. Todo mundo bem? Graças a Deus por esta manhã dadivosa, quase tarde já, né? Pelo carinho de Deus com a gente, o privilégio de estarmos aqui. Bom rever o Belo, bom rever a missionária Natália, Deus abençoe. Bom participar de mais um Parafusando School. Bom servir ao Senhor entre vocês e ter acima de tudo a certeza que Deus escolheu esse dia e esse tempo para nos dizer alguma coisa da sua vontade ao nosso respeito. Dá um toque aí no irmão do seu lado e fala com ele: Deus vai falar com você alguma coisa ao teu respeito. Cheguei de viagem agora, vindo da Bahia, vim direto para cá e vou pedir permissão para, assim que eu terminar de falar, poder me retirar, porque eu tenho o voo de volta às 15 horas, portanto preciso estar no aeroporto às 14, daqui para lá gasto uns 10 minutos. Hoje à noite eu tenho formatura. Nossa turma de bacharéis em teologia hoje estará se formando e preciso estar lá por livre e espontânea responsabilidade. Mas é bom estar aqui, rever pastor Mac Anderson, bom te ver, Deus te guarde, te ajude. Cada pastor e líder que está aqui presente, o pastor Marcos, pastor desta igreja, Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Pastor Mateus, bom te ver, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3. Como ao terminar de pregar eu já vou pedindo permissão para me retirar, pastor Claudeir, bom te ver, Deus abençoe. Ali no estande do Parafusando nós temos alguns materiais que vão ficar pouco tempo expostos. São camisetas com dizeres que o nosso pessoal resolveu extrair das pregações e formar camisetas, o nosso aniversário de 25 anos de ministério, e 2 livros de nossa autoria, um deles Doutrinas da Nossa Fé, que é o material que a gente está usando na nossa escola bíblica, usamos o nosso discipulado, está num formato para a escola bíblica, para estudos em células, em pequenos grupos, ou para a sua leitura devocional. E também o livro Lágrimas, Fonte de Milagres, em cujo livro eu trato da oração como relacionamento com Deus. Estou me surpreendendo cada vez mais com a oração para relacionamento e não como catálogo de pedidos. Alguém ensinou para nós que a oração é a oportunidade de pedir a Deus as bênçãos que a gente precisa. E Jesus quer que a gente entenda que a oração é a oportunidade de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Eu até digo sempre, é mais ou menos assim: eu tenho o número do telefone do pastor Rafael Belo e eu vou ligar para ele e pedir a ele R$3.000 emprestados, e ele vai me emprestar. A gente tem uma amizade, então ele vai me emprestar 3.000 e eu vou pagar, porque eu pago a minha conta, as minhas contas. Daqui a 6 meses eu ligo de novo e peço R$5.000 emprestados. Como eu paguei a primeira conta, ele me empresta e eu pago novamente e fico calado durante 1 ano. Daqui a 1 ano eu ligo de novo e peço 10.000. Eu paguei 3, eu paguei 5, ele me empresta 10 e eu pago. Só que eu calo a boca mais 2 anos. De repente eu ligo de novo. Quando eu ligar a 4ª vez que ele vê meu número no celular, o que ele pensa? Esse cara está apertado, está precisando de dinheiro. Então a pergunta que eu tenho feito sempre é esta: o que é que Deus pensa quando você ajoelha? Então, no livro Lágrimas, Fonte de Milagres, eu trato disso. Orar não porque você precisa, orar porque você ama estar na presença de Deus. E quando a gente aprende a amar a presença de Deus, nós não precisamos ajoelhar para pedir. É nesse caso, e é só ler o contexto, que Jesus está dizendo
não necessitais pedir nada, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam antes mesmo que vocês abram a sua boca. Ele está falando de relacionamento. Tem gente que pensa que o Sermão da Montanha e a conclusão do Sermão da Montanha está falando de provisão. Quando Jesus diz, olhai para as aves do céu, para os lírios do campo, tem gente que pensa que ali Jesus está falando de provisão, e na verdade ele está falando de relacionamento. Se relacione com Deus, se envolva com Deus, seja íntimo de Deus, e Ele vai cuidar de suprir essas questões todas que são secundárias em relação à comunhão com Ele. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim, um texto muito conhecido. Vou falar pouco, mas eu trouxe para você algumas perguntas das quais você não pode fugir esta manhã. Diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Diga amém. Adão, onde estás? Dá um toque no seu vizinho, fala com ele assim: Deus tem algumas perguntas para você. Eu vou me contentar em fazer apenas 7, e não vou responder nenhuma delas, obviamente. A resposta é sua. Você já parou para observar que Deus sempre trabalhou com perguntas? Deus sempre trabalhou com perguntas. Por que Deus pergunta para Adão: onde estás? O Deus onisciente não sabia onde Adão estava? Por que Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Não sabia Deus que Caim tinha feito uma besteira? Por que Jesus chega para um paralítico no tanque Betesda e o cara está lá há 38 anos? E Jesus faz a pergunta mais sem graça daquele contexto: você quer ficar são? Não, estou aqui há 38 anos admirando o show. O cego está gritando desesperadamente e Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus começa o tratamento de Pedro perguntando: tu me amas? Por que isto? Eu e você temos que entender que a maior parte das ações de Deus não tem o propósito de chamar a nossa atenção, e sim de nos ensinar alguma coisa acerca dele. As ações de Deus são pedagógicas. Até o sofrimento que Deus permite que nós passemos é pedagógico. Outro dia eu ouvi uma senhora, membro da Academia Brasileira de Letras, dizendo que até a dor é pedagógica. Então, quando Deus faz perguntas, Ele tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro, Ele quer que você se veja. Quando Deus faz perguntas, Ele tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro, Ele quer que você se veja. Olhe para você. A maioria de nós não tem tempo para olhar para si mesmo. O tempo é curto, então a gente não se enxerga. Eu vou usar um termo bem nordestino. Segundo, quando Deus nos faz perguntas, Ele quer que nós o vejamos. Primeiro, Ele quer que nós nos vejamos. Segundo, depois que nós nos vemos, chegou a hora então de olhar para Ele, de vê-lo. E terceiro, Deus nos faz perguntas porque Ele quer nos confrontar. E preste atenção, a confrontação de Deus sempre acontece na vida de alguém com quem Ele tem propósito, não importa quanto tempo demore.
Jeová esperou 21 anos para confrontar Jacó, depois que ele enrolou a consciência do pai. Estudiosos dizem que o filho de Davi com Batseba já tinha aproximadamente 3 anos de idade, quando Natã vem na casa de Davi no palácio e confronta Davi. Então, quando Deus te faz pergunta, se prepare, porque Ele vai confrontar você. Às vezes Ele nos dá um choque de realidade, mas o propósito dele é nos trazer para o lugar que Ele pretende que nós estejamos, porque as perguntas de Deus normalmente nos geram 3 resultados. Primeiro, as perguntas que Deus nos faz nos mostra onde estamos. Pergunta para o teu vizinho: onde você está? Qual é o cenário da sua vida hoje? Qual é o seu contexto hoje? Então, as perguntas de Deus nos mostram onde nós estamos. Segundo, as perguntas de Deus nos mostram para onde estamos indo. Se você continuar nessa direção, neste ritmo, onde você vai parar? E terceiro, as perguntas de Deus nos mostram para onde Ele quer nos levar. Então, eu te falei porque Deus faz perguntas e te falei resultados dessas perguntas. Então, vamos falar de algumas das perguntas de Deus. Eu quero começar com a primeira. A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Pergunta isso para o teu vizinho: a quem você está ouvindo? O Senhor conversa com Adão e diz: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Quem disse? Quem disse isso? Não ouvi. Quem disse isso? Deus. Aí a serpente chega e diz: foi assim que Deus disse? Que de nenhuma árvore do jardim poderás comer? Deus disse isso? Deus disse que de nenhuma árvore poderiam comer? Não. Ele disse: de toda podereis comer, somente não. A serpente já vem e inverte. Foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore poderais comer? Aí Eva responde: não. De toda árvore do jardim poderemos comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse ele, dela não comerás, nem nela tocarás. Ele disse isso? Não. A questão ali é: com quem você está tomando o seu tempo para conversar? Quem são os teus conselheiros? A quem você pede opinião na tua vida? Com quem você conversa na hora da crise ou na hora do sucesso? Quem te mentoreia? E aí eu gostaria de te dizer o seguinte acerca disso: não ouça quem não respeita o princípio de autoridade. Por quê? Porque quem quebra o princípio de autoridade será quebrado pelo princípio. Não ouça. Segundo, não ouça quem não ouve a voz de Deus. Não ouça quem não ouve a voz de Deus. Terceiro, lá vai: não ouça crítica construtiva de quem nunca construiu nada.
que nunca construiu nada vai fazer uma crítica construtiva a alguém que está construindo alguma coisa. Quarto, não ouça quem tem inveja de você. E sabe o que é interessante? Eu aprendi, lendo sobre isto, uma coleção secular dos 7 pecados capitais, e o camarada vem defender que invejar não é querer o que você tem. Etimologicamente, invejar é não querer que você tenha. Ou seja, é mais mesquinho ainda. O que me incomoda não é o desejo de ter o teu terno, o teu paletó, o teu relógio, o teu carro. É que a minha mesquinhez é tão doentia que eu não preciso ter. Eu simplesmente me satisfaço em que você não tenha. Então, não ouça quem tem inveja de você. Eva deu ouvido à voz de alguém que tinha inveja da posição que ela estava. Eva deu ouvido a alguém que não ouvia a voz de Deus. Eva deu ouvido a alguém que quebrou o princípio da autoridade. Eva deu ouvido a alguém que destruiu aquilo que tinha. A quem você está ouvindo? Quais são os filmes que você assiste? Quais são os livros que você lê? Esses dias eu estava no pátio da igreja e uma adolescente estava com um livro, e eu pedi para ela, deixa eu dar uma olhadinha no livro. Dei uma olhada no título do livro. Falei, que legal, você está gostando? Demais, pastor. Já estou no 3º volume, cada um tem umas 400 páginas. Disse, ok, e o livro diz o quê? E ela começou a compartilhar. Aí a mãe chegou. Quando a mãe chegou, eu perguntei, a senhora leu esse livro antes de a sua filha ler? Não. Leu pelo menos a síntese do livro, o resumo do livro? Não. Tá. Me diz que a senhora leu pelo menos o prefácio? Não. Legal. Então, pelo amor de Deus, me diz que quando a senhora comprou, a senhora leu pelo menos a contracapa? Não. Legal. Então a senhora não sabe que a personagem, a protagonista do livro, perde a virgindade com 13 anos. Quantos anos sua filha tem? 12. Está perto. Então a senhora não sabe que a protagonista do livro engravida com 15. É, pastor, mas isso não tem nada a ver. Não. Os executivos dessa editora é um bando de retardado que investiu milhões em marketing nesse livro que não tem nada a ver. Passados uns dias, eu ouço no mesmo local, quando ela chama a menina e a menina responde com um coice. Sabe o que é coice? E ela falou, não sei com quem aprende, pastor. Diz, com o livro que ela está lendo, mas a senhora não leu. Então, quem é que você está lendo? Quem é o autor que você lê? Quais são os filmes que você assiste? Quais são as cenas que você vibra? Quais são os seriados que você acompanha no Netflix? Vamos lá, eu só fiz a primeira pergunta, vamos para a segunda? A segunda. Eu só tenho 25 minutos. Como é a sua relação com a tua família? Como é a tua relação com a tua família? O filho pródigo errou em sair da casa do pai? Não. Ele errou
a forma como saiu. Primeiro, ele não poderia sair da casa do pai com o pai ainda vivo. A tradição judaica não abria esse precedente. Segundo, o filho mais novo não poderia receber a herança antes do filho mais velho. Terceiro, a herança não poderia ser dada enquanto o patriarca estivesse vivo. Quarto, ele não poderia ir para uma terra longínqua, ou seja, longe dos termos da aliança. Quinto, ele não poderia trabalhar com gentil. Sexto, ele não poderia viver dissolutamente. Sétimo, ele não poderia cuidar de porcos. Então o problema não foi sair, foi a forma como saiu. E um dos erros que a nossa juventude está cometendo na atualidade é: quero me casar para ficar livre de meu pai. Aí você traz para dentro de casa o sapo cururu na beira do rio. Isso é uma musiquinha popular antiga. Ou seja, o casamento não é para se livrar da sua mãe ou para se livrar do seu pai. O casamento não é para dar a alguém a missão de lhe fazer feliz, porque ninguém consegue cumprir essa missão. Ou você aprende a ser feliz em Cristo e fazer de Cristo a tua suficiência e ser feliz para compartilhar da tua felicidade com alguém, ou esquece a ideia de alguém vir com a estrela na testa para fazer você feliz. Então, como é a tua relação com a tua família? Como é o princípio de honra na tua casa? Você honra teu pai? Você honra tua mãe? O rapaz chegou para mim um dia desses e falou assim: pastor, ela é linda. Isso é verdade, linda. Mas espera, pastor, tem um corpo de violão. Eu estava no púlpito, tinha um violão perto de mim. Peguei o violão, falei com ele: é um violão que você quer? Eu te dou esse. Esse não fala, esse não fica nervoso, e se der trabalho você desafina, tira as cordas e coloca ele guardado no guarda-roupa. Aquele violão fala, tem vontade própria, uma vez por mês tem TPM. Tem certeza que é assim? Outro dia uma moça chegou para mim, rapaz, o Senhor Jesus levantou a mãozinha, veio na frente, oramos por ele. Antes do culto terminar, ela chegou: pastor, ele tem os olhos verdes. Eu disse: eu vi. Pastor, o olho parece que mexe. Eu disse: mexe, toda hora que ele olha para um lado ou para o outro, mexe. Pastor, não... eu não vou esperar, eu vou dar sinal. Minha irmã, aguarda. Mas pastor, já tem umas abençoadas de olho. Tem, inclusive tu. Tem calma. No próximo culto chegou de mãos dadas. 6 meses casou. Lua de mel linda. Um dia chegou na minha casa com o olho roxo. Levou um Maria da Penha. Pastor, ele é um endemoniado. Isso não era um olho colorido que você queria? Como é a sua relação com a sua família? Pai, como é a sua relação com seus filhos? Como é a sua relação com a sua filha? Eu digo sempre que casa de pai e mãe é um hotel cujo hóspede não paga conta, é exigente e é folgado. Porque o hóspede da nossa casa levanta, não quer arrumar a cama,
Se chegar na mesa e não tiver o café pronto, ele reclama, e tem uns que ainda falam assim: não tem nada que eu gosto. Aí o incrível, casou. Aí quando casa, o cara agora vem trazendo mais um hóspede. É ou não é, pai? Traz mais um. E quando ganha neném, mais dois. E é um hóspede tão poderoso que no fim de semana que o hóspede não aparece, você sente falta. Agora, a nossa relação com a nossa família é a base do nosso sucesso. Não pense que você vai ser bem sucedido largando para trás coisas mal resolvidas da sua casa. Não tente transferir para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu marido as mágoas que você tem do seu pai. O mesmo vale para o rapaz que transfere para a sua namorada, esposa, noiva, as mágoas que ele tem da mãe. Não tem mulher que suporte casar com um camarada calça curta, que a mãe continua mandando na vida dele depois de casado. E eu digo sempre: quem tem sogra aqui, levanta a mão. Quem tem sogra, levanta a mão. Presta atenção nisso. Raramente você vai encontrar uma sogra tendo problema com um genro. Sabia disso? Sogra só tem problema com o genro quando ele é muito ruim ou quando ela tem uma natureza complicada. Normalmente sogra tem problema com nora. Por quê? Porque a sogra olha para o genro e diz: meu filhão. A mesma sogra olha para a nora e diz: veio tomar meu filho. Então, cultivar um relacionamento saudável com a tua família é um segredo imprescindível para uma vida de paz. Pergunta aí para o seu vizinho: como é a sua relação com a Vou fazer a terceira pergunta. Essa vai doer na medula. Qual é a primeira? Qual é a primeira pergunta? A quem você está ouvindo? Qual é a segunda? Como é a sua relação com a sua família? Terceira. Olha para a pessoa do seu lado e quando eu falar você repete, tá? Você faz falta? Você faz falta, ou quando você viaja, as pessoas dizem assim: graças a Deus, finalmente a empresa mandou para um trabalho de campo. Você faz falta, ou quando você tem que ligar para casa e dizer assim: olha, vou ter que demorar mais 2 dias, porque não deu para resolver tudo aqui no tempo que eu havia previsto. Quem está do outro lado da linha faz assim: oh, que pena. Tem um camarada na Bíblia, ele está no 2º livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Olha que tragédia. A Bíblia diz que esse camarada conseguiu morrer e não deixou saudade. Gente, tem um provérbio lá no Nordeste que diz que se você quiser ser bom, morra ou vá embora. Esse cara morreu e não deixou saudade. Por quê? Porque tem gente que não deixa saudade. Você já percebeu que tem gente que quando chega, parece que a depressão vem junto? Gente que quando sai da tua sala você fica mal. Você já percebeu que tem gente que só fica bem quando te deixa mal? Aliás, eu falo disso com relativa frequência, porque quando Jesus chega na casa de Jairo, tem algumas pessoas chorando. Aí ele diz assim: vai embora, porque a menina não morreu,
Ela está dormindo. Essas pessoas que estavam chorando começaram a rir. Como é que o cara está chorando e de repente ri? Eram as carpideiras, profissionais do choro. Elas eram pagas para chorar. As carpideiras só faziam a feira baseada no sofrimento de alguém. Então uma das coisas que eu digo sempre é: não mantenha perto de você gente que precisa da sua dor para se dar bem. Não mantenha perto de você gente que precisa do teu sofrimento para fazer a feira. Eu tenho uma mensagem, está lá no YouTube, no nosso canal. Anota o título e assiste: liberte-se da vítima que há em você. Você já percebeu que nós somos atraídos à vítima? De alguma forma nós somos viciados no sofrimento. Vou lhe provar isso. Você estava numa luta do inferno e o irmão olhou para você e disse: vou jejuar contigo, vou orar por tua vida, vou subir no monte, vou interceder por você. E subiu mesmo, orou e jejuou. Quando você venceu e você ficou bem, ele ficou chateado contigo. Isso nunca aconteceu na vida de ninguém aqui, né? Só na minha. Vou dar um exemplo. Qual é o sucesso das novelas mexicanas e globais? O casalzinho romântico se conhece no primeiro episódio e só fica junto de novo no último. O resto é inferno o tempo inteiro, porque é isso que garante a trama e a audiência. Quem já viu Karate Kid? O cara apanhou o filme todo. No final, com a perna pendurada. É isso que garante bilheteria. Por quê? Porque de alguma forma nós somos viciados no sofrimento. Temos que nos libertar disto. Precisamos começar a nos alegrar quando vemos que alguém está bem. Então esse tipo de gente que só fica bem quando você está mal, não faz falta. Agora quer ver gente que faz falta? Gente dinâmica, altruísta, alegre, otimista, contagiante. Esse tipo de gente faz falta. Provoca de novo o seu vizinho, é hora de almoço, pergunta assim: você faz falta? Já vou terminar. Quarta pergunta. Posso? Diz assim: pastor Josué. Fala aí, pastor Josué. Para. Então lá vai. Quem te fala a verdade além do teu espelho? Todo homem precisa de pelo menos uma pessoa com o poder de lhe dizer a verdade e de lhe confrontar. Quando você só tem bajulador que aprova tudo que você faz, você está numa linha de risco poderosíssima. Alguém tem que te confrontar. Alguém tem que dizer para você que tem alface grudada no dente. Alguém tem que lhe dizer que o chantilly ficou preso no bigode. Terminei de pregar um dia. Sabe aquele dia que você sabe que você pregou mal? Todo pregador tem esse dia. E naquele dia eu tinha a sensação que eu estraguei. Eu desci do púlpito morto. Quando eu desci do púlpito, meu cunhado, que é um dos meus pastores: pastor, o senhor está legal? Eu estou não. Preguei mal demais hoje, acabei o culto, matei os irmãos. O que é isso, pastor? Deus lhe usou muito hoje. O senhor não viu o povo chorando?
pelo amor de Deus, pastor, o senhor prega demais. Está. Vou caminhando para o carro, encontrei um pastor. Pastor, o senhor está bem? Estou. Não, irmão, eu estou arrebentado. Não sei porquê, ainda falei assim, eu estou com a mente cinza. Eu não sei nem o que eu falei, eu estraguei o culto hoje. Pastor, para com isso, pastor, pelo amor de Deus, o senhor está cansado. Deus lhe usou muito. Amém, Deus abençoe, obrigado. Cheguei no carro, o diácono que me acompanhou falou assim: o senhor não está bem não, né? Estou péssimo. Não, eu saí assim com o espírito da autopiedade. Estou péssimo, hoje eu arrebentei. Estou legal não. Não, pastor, mas pelo amor de Deus, durma. Amanhã o senhor vai ver. Amanhã o senhor assiste a mensagem. Deus lhe usou muito. Aliás, eu recebi de Deus uma resposta. Amém. Fechei o carro, meu filho entrou. Quando meu filho entrou, ele olhou para mim e falou assim: tá bem, coroa? Eu fiz assim: tô não, paizão. Tô com a sensação que eu preguei muito mal hoje. Ele fez: pregou mesmo. Falar a verdade, eu nem prestei atenção, porque estava muito ruim. Eu falei: tá, obrigado. Acabou de me levantar. Mas todo mundo precisa de alguém para lhe dizer quando você não foi bem, senão você fica besta. Então eu pergunto: quem te fala a verdade além do teu espelho? Eu lembro de uma frase que disse: prefiro ser machucado por uma dura verdade do que massageado por uma doce mentira. Nós gostamos da aprovação e precisamos dela. Só que eu e você precisamos que alguém nos diga de vez em quando: ei, come menos. Ei, cuida da saúde. Ei, sai dos sites pornôs. Ei, para de conversar bobagem no WhatsApp. Alguém tem que te chocar. E muitas vezes é a esposa. Para aqueles que são casados, eu lembro aqui que David Wilkerson conta num dos seus livros que um dia ele vinha numa rua em Nova York e ele se bateu com um homem, e ele viu que o homem se bater com ele mudou de direção, e o cara veio para frente dele, ele mudou de novo, o cara veio para frente dele, aí ele parou. Quando ele parou, o camarada disse assim: eu sou um homem de Deus, e Deus mandou eu vir ao seu encontro para lhe dizer que você saiu da presença dele. Ele disse que olhou para o profeta e disse: sai do problema. Deu uma bronca no cara e foi embora. Chegou em casa resmungando. Quando ele entrou em casa, que a mulher dele ouviu que ele estava resmungando, perguntou: o que foi, homem? Ele disse: encontrei um profeta no meio da rua, vem para cá me confrontar e dizer que eu saí da presença de Deus. A mulher dele fez assim: tem muito tempo que eu estava querendo te dizer isso e não achei como. Pergunta para o teu vizinho: quem te fala a verdade além do espelho? Porque cá entre nós, o espelho é indiscreto, né? O espelho é indiscreto. O espelho diz assim: ei, os cabelos estão ficando brancos, meu. Diz ou não diz? O espelho diz assim: essa roupa aí não está combinando nada. O espelho da minha casa é indiscreto para valer, cara, inconveniente. O espelho da minha casa diz assim: você está precisando perder uns quilos, meu. Volta para a academia. Mas você precisa de alguém. Presta atenção nisso, moça, rapaz, pastor. Todos nós precisamos de pelo menos uma pessoa com autorização para botar o dedo na nossa testa de vez em quando e dizer: para que você vai se estragar. Pense quem é essa pessoa na sua vida e passe a respeitá-la e ouvi-la quando ela tiver algo a falar contigo. Vamos lá, eu tenho que agilizar porque afinal de contas. Quinta pergunta:
Você se cuida? Você se cuida? Romanos 12:2 diz: apresenteis, 12:1, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste atenção, o seu corpo é para ser apresentado a Deus. Você cuida dele? Você cuida da sua mente? 23:7 de Provérbios: assim como pensas em sua alma, assim é. Pergunta aí para o seu vizinho: você se cuida? Daniel 1:4, o rei diz assim: eu quero homens de boa aparência, sem defeito algum, cheios de sabedoria e com capacidade de aprender. Ou seja, não é apenas cheio de sabedoria, tem capacidade de aprender. Eu acho incrível como algumas pessoas têm dificuldade de zelarem-se de si mesmas. E tem gente que pensa: eu vou crer. Eu acho essa frase uma frase bem hipócrita dos pregadores, mas eu vou usá-la agora. Eu vou usar dessa hipocrisia. Os pregadores assim: vou falar aqui, mas aqui não tem. Eu sei que tem. Ela vai. Tem crente que acha que é pecado se cuidar. Irmão, eu já precisei lidar com cada mandinga. Não, uma irmã chegou no meu gabinete um dia e fez assim: não quero mais. Isso ela falando do marido. Vim lhe avisar porque o senhor é meu pastor. Não adianta me aconselhar, assunto resolvido. Acabou, nem pintado de ouro. Mas qual é o problema, irmã? O dente, as axilas, ela usou outro termo, eu vou economizar aqui para vocês. E aí ela desceu, ela fez o raio-x. Quando ela terminou, eu disse: faz o seguinte, antes de mandar embora, deixa ele viajar comigo. Como assim? Vou viajar final de semana, vou comprar passagem, levo ele comigo, vou hospedar comigo, e eu quero orientar. O senhor que sabe. Liguei para o pastor e falei: reserva um hotel, um quarto duplo. Vou levar um obreiro comigo. Pastor, o senhor não quer 2 apartamentos? Não, um só, que eu quero dormir perto desse cara. Irmão, o cara foi tomar banho, não fecha o boxe do banheiro. Quando eu entro para o banho, está lá o banheiro encharcado, todo molhado. Camarada, pode falar? Vai fazer xixi, não levanta a porcaria da tábua do vaso. Terminou de se secar, a toalha branca, ele limpou a sujeira do corpo na toalha. Na hora que a gente está indo para o culto, que vai conversando, ele riu, tinha comida entre um dente e outro. Falei nada. Quando nós desembarcamos, 2 dias depois, que eu fui levá-lo para casa de carro, eu falei com ele: quero meu divórcio. Não entendi, pastor. Quero me divorciar de tu. Não dá para dormir contigo 2 dias, não, irmão. Está amarrado. Quero minha separação. Como assim, pastor? Vou pedir à tua mulher mais uma chance e tu vai viajar comigo de novo. E levei de novo comigo. Na hora que o cara entrou no banho, eu entrei atrás. Ô pastor, o que é isso, pastor? Vim te ensinar a tomar banho. Pastor, não entendi. Você aceita aprender a tomar banho com um homem dentro desse bendito de banheiro, ou tua mulher vai embora e tu vai ficar olhando para a parede. Se cuida, ajeita essa cabeleira, descobre o perfume ideal para a tua pele.
Toma tempo um pouquinho na frente do espelho. Cuida da tua mente, que tem gente que é lindo, charmoso. Assim, ó, o anjo desceu e desenhou, mas quando abre a boca... Eu vou terminar. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e fala com ele assim: se cuida, irmão. Se cuida. Você é lindo, você é linda. Investe na tua autoestima. Gosta de você. Olha para mim. Não espere que alguém ame aquilo que você não ama. Como é que você não se ama e quer ser amado por alguém? Se ame. Acredite em você. Larga de ser murrinha. Conhece essa expressão? Encrenqueiro, birrento. Cuida da tua mente. Fica leve. Fica leve. Quinta pergunta. Sexta, você inspira outras pessoas? A sua vida serve de inspiração para outras pessoas? Outras pessoas podem olhar para você e dizer assim: eu gostaria de viver como ele, de fazer como ele. Eu não estou falando de copiar você, mas de ser estimuladas pela tua história de vida. Pergunta aí para essa pessoa do seu lado: você inspira outras pessoas? Olha o que Deus diz de Jó: homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Jó é um referencial. Presta atenção, as pessoas vivem de referenciais. Todo jogador de futebol de sucesso teve um referencial, sim ou não? Todo empresário de sucesso teve um referencial. Todo pregador teve um referencial. Nós precisamos de pessoas que nos inspirem. E a pergunta é: eu estou inspirando alguém? Você está inspirando alguém? Como está a sua vida no tocante a isto? Você inspira as pessoas perto de você? Elas olham para a sua vida e gostam do seu jeito de ser? Não é viver para agradar os outros. Eu estou falando de você ter posição definida e alguém olhar para você e dizer assim: eu posso seguir essa referência. Porque uma das maiores crises da atualidade é a crise de referencial. Olha a política como está. Se inspirar em quem? Olha a família como está. Se inspirar em quem? Olha o evangelho como está sendo pregado. Irmão, eu não sei se algum lugar do mundo é tão aberto a heresias como o Brasil. Não sei. É incrível como tudo no Brasil, se sair do púlpito pela boca de alguém que tem mídia, vira modelo. Aplaude, faz festa, repete. Então eu não vou falar de algumas coisas não, porque se eu falar fica parecendo que eu estou dizendo o nome de alguém. Mas está na hora de nós nos tornarmos mais exigentes. Mais chatos. Está na hora de virarmos bereanos, de consultar se o que está sendo dito aqui está escrito aqui, e detalhe, sem forçar a barra, porque tem gente que pega o texto e torce tanto que a letra geme para justificar a ideia dele.
Então é preciso analisar essas coisas, porque pastor Silas pregou há pouco que uma das pontuações que ele fez foi: por que o islamismo cresce mais do que o cristianismo no ocidente hoje? Uma das razões está aqui em cima, porque nós não pregamos o cristianismo como o cristianismo precisa ser pregado. Eu tenho que parar? Se prega o evangelho no Brasil como se o evangelho fosse romance. E presta atenção, evangelho não é romance. Evangelho é constituição. Entende isso? O evangelho é a constituição de um país. Você quer ir morar no Canadá? Quer visto de residência no Canadá? Você vai precisar conhecer a Constituição do país e fazer um juramento de obedecê-la, sabendo que se você obedece, você tem privilégios, e se você desobedece, você sofre sanções. O Evangelho é a Constituição de quem quer morar no céu. Quer visto de residência para o céu? Leia a Constituição, faça um juramento de obedecê-la, e você tem os privilégios do cidadão do reino de Deus. Então tem que parar com esse evangelho romântico que está sendo pregado. O evangelho é radical mesmo, é confrontador, é chocante. Tem hora que você não concorda, ou os pregadores que estão aqui concordam com tudo que a Bíblia diz. Tem hora que eu não concordo, não. O pastor está doido? Tem coisa na Bíblia que eu leio e falo assim: Jeová, não tem sentido. Para que isso aqui? O tempo mudou, a cultura mudou. Eu fiquei 1 ano e 6 meses estudando um assunto na Bíblia. Não vou dizer aqui porque não vai dar tempo de discorrer sobre ele, então eu só vou provocar e não vai adiantar nada. Eu li 22 livros sobre o assunto, observando comentaristas. Quando eu terminei de ler e consegui fechar, não o assunto, fechar o meu raciocínio, e cheguei a uma conclusão, eu falei com Deus assim, com a Bíblia aberta na mesa e uma pilha de livros espalhadas, eu disse assim: eu não concordo, não tem sentido. Na hora, o Espírito Santo falou comigo: e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Aí eu falei assim: bom, eu sou nada não, sou nada não, senhor, minha opinião está retirada. Última pergunta, e vamos orar. O que você estaria disposto a fazer só para agradar a Deus? Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, você não vai ganhar prêmio, não vai sair na primeira página do jornal, não vai publicar em rede social. Só Deus vai ficar sabendo e vai ficar feliz. Ninguém mais vai te dar um tapinha nas costas para te elogiar. O que você estaria disposto a fazer só para agradar a Deus? Aquela tentação que você venceu e não contou para ninguém, só Deus viu. Ou aquela oportunidade de pecar que ninguém viu, e a carne infeliz diz assim: peca, besta, Deus perdoa. E você resiste sem ninguém ver, só para agradar a Deus. Quem viu Abraão subindo Moriá? Quem viu Davi nas campinas dedilhando a harpa e se tornando homem segundo o coração de Deus? Quem viu José na casa de Potifar dizendo não à mulher do patrão? Quem viu
Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Transformar pedra em pão, ninguém está vendo. Eu resolvo a fome e ninguém viu. Mas a questão é que quando você deixa de obedecer a Deus para obedecer ao diabo, mesmo sem ninguém ver, você perde autoridade para confrontar o diabo quando ele se manifesta em público, quando todos verão. Então fica em pé, por favor, e eu quero orar contigo e sair em seguida. Pergunta para o teu vizinho: o que você faria só para agradar a Deus? O que Deus vai pedir de você e você está disposto a fazer, e ninguém vai te aplaudir, porque é contigo e Deus. Eu ouso dizer que agrada mais a Deus as nossas atitudes secretas do que as nossas atitudes públicas. Porque as atitudes públicas revelam quem queremos que as pessoas pensem que somos, e as secretas revelam quem realmente somos. E Deus está olhando para mim e para você e pedindo alguma coisa de nós. Presta atenção nisso. Eu tenho certeza que existe pelo menos um pedido de Deus que é exclusivo para cada um de nós. Você sabe de algo que Deus quer da sua vida, que eu não poderia estabelecer como doutrina. Ele não quer necessariamente de todo mundo aquela postura, mas Ele quis de você. Qual foi o problema de Sansão? Ei, qual foi o problema de Sansão? As pessoas dizem que o problema de Sansão foi revelar o segredo dele. Ó, sabe qual foi o problema de Sansão? Ele era nazireu. Diz aí para o teu vizinho: unção traz problema. Um nazireu não podia tocar num defunto. Você está ouvindo isso? Um nazireu não podia tocar num defunto. E a regra diz que se ele estivesse perto de uma pessoa e a pessoa morresse de um mal súbito, o voto do nazireado estava cancelado. Ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote iria raspar a cabeça dele e jogar o cabelo no fogo, e ele começaria do zero. Sabe o que Sansão fez? Matou um leão. E no outro dia, quando voltou, as abelhas tinham feito mel no cadáver do leão. Sabe o que Sansão fez? Meteu a mão no cadáver do leão, trouxe cheio de mel e bebeu o mel do cadáver. É por isso que o texto diz assim: mas não fez saber aos seus pais. O texto diz isso, porque se ele tivesse dito aos pais, os pais teriam dito: vai para o sacerdote, cancela o nazireado e começa do zero. Só que tem gente que não quer começar do zero, então prefere manter o segredo do cadáver. Agora presta atenção numa coisa: é doce, é mel, mas está dentro de um cadáver. É doce, mas não serve para você, porque você é nazireu, você é separado. Ei, é gostoso, mas está morto. É gostoso, é doce, é mel, mas é cadáver. O diabo está abordando você com mel, e você não percebeu que o mel não está vindo da colmeia, está vindo de um cadáver. Ninguém está vendo. Os pais de Sansão não viram, não se tornou público, mas era cadáver.
E pode observar que as tragédias da vida de Sansão começaram a partir daquele dia. Eu quero lhe convidar a voltar ao altar hoje, ao sacerdote, raspar a cabeça se for necessário, deixar o cabelo queimar no fogo e dizer para Deus: eu começo do zero, mas eu não vou ficar envenenado pelo mel do cadáver. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir à frente aqui no altar, nós estamos num templo, isso aqui é um altar. Se você quiser vir à frente, ajoelhar aqui à frente para receber uma oração, eu vou ajoelhar contigo. Esse é o momento de dizer para Deus: eu não serei atingido pelo diabo por causa do mel. Ore comigo agora. Se você quiser ajoelhar onde está, se quiser vir à frente receber a oração, venha, venha. É um momento que Deus vai tratar comigo e contigo. É um momento que Deus vai gerar em nós uma oportunidade, uma nova oportunidade. Esse momento é muito sério. Pode ser um momento que Deus criou exclusivamente para fazer você dar uma volta por cima na sua vida, porque tem algumas bênçãos que Ele reservou para você, e elas não foram anuladas, mas elas não poderão ser liberadas enquanto algumas coisas não estiverem ajustadas ao plano de Deus. Você não precisa dizer para ninguém o que está em questão na sua oração, mas diga para Deus com total profundidade de alma, nesse início de tarde: Pai, estamos aqui, Senhor, ouvindo palavra e palavra e palavra. O Senhor vai instrumentalizar profetas neste dia. Para quê? Para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos consolar. Aqui estão os teus filhos e filhas que não querem deixar nada pendente, que querem sair daqui neste dia cheios da tua misericórdia, cheios da tua unção, cheios de autoridade. Senhor, as 6 perguntas primeiras são tão importantes, mas nenhuma se compara à necessidade de te agradarmos, ainda que isto desagrade alguém. Opera em nós, ampara-nos, cobre-nos, cerca-nos, livra-nos. Se houver pecado em questão, pecado cometido, que está guardado, o mel do cadáver, que não foi dito ao Pai, para que eu não tenha que voltar ao sacerdote, vem agora, Senhor, e gera perdão. Que o Espírito da graça opere arrependimento profundo e comunique perdão pleno e absoluto. Toda acusação do diabo contra a vida desta pessoa caia por terra neste dia. Toda acusação do maligno seja anulada, neutralizada. Toda chantagem, toda ameaça, toda tristeza de alma seja agora transformada em cântico de júbilo e em vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abrace a pessoa do seu lado, dê um aperto de mão e dirija a ela uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de comunhão. Faça isso agora, em nome de Jesus. Belo, obrigado. Não encontrei, mas Deus abençoe. Obrigado.